essa bondade, queridos. E aí o verso de número 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, a nossa salvação está totalmente baseada na pessoa de Cristo. E por isso, querido, nós precisamos crer nele. Por isso, queridos, nós precisamos olhar para Jesus e enxergá-lo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso nós precisamos olhar para Cristo e crer de fato que aquilo que Ele realizou na cruz por nós tem um efeito que nos tira da sepultura espiritual e nos leva à presença de Deus. E que nós não somos merecedores disso de forma alguma. É por graça, é o favor imerecido, é aquilo que Deus faz sem nós merecermos. E por graça, então, por nós não sermos merecedores, Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Então nós precisamos crer em Jesus, Deus encarnado, nosso substituto, nosso Salvador, que o preço foi pago pela minha e pela sua salvação. Mas aí, querido, o verso 9 diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, finalzinho do 8, e não de obras, para que ninguém se glorie. É interessante quando Paulo fala, isso não vem de vós, porque ele já descreveu a nossa condição. A nossa condição sem Cristo é horrível. E agora Deus age com graça e misericórdia. Agora Ele nos apresenta Seu Filho, ao qual nós precisamos crer. E precisamos também agora, queridos, nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos olhar para essa vida distante do Senhor, esse cenário, essa pintura horrível, reconhecer a nossa condição, reconhecer então quanto distante estávamos do Senhor e da sua vontade, daquilo que Ele quer para nós e do seu padrão, e reconhecer tudo isso, querido, reconhecer a nossa independência, reconhecer o nosso ego no centro da nossa vida, reconhecer todo esse mal e toda essa sujeira e irmos a Cristo, depositando a nossa fé no nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, a graça se revelou salvadora, e agora é mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, porque as nossas obras, queridos, as nossas obras eram até então, todas maculadas, sujas, imundas pelo pecado. É interessante, amados, que se o Senhor Jesus voltar agora neste momento, e nós formos levados aos céus, ninguém vai entrar nos céus porta dentro, batendo no peito e falando, cheguei aqui porque eu sou merecedor. Eu entrei as portas do céu adentro porque eu sou cara, porque eu sou tal. Ninguém vai entrar nos céus batendo no peito e falar assim, eu sou digno deste lugar, porque nós não somos, queridos. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aos Efésios naquela época. A palavra de Deus fala a nós hoje, não de obras, para que ninguém se glorie. É a ação de Deus, é o poder de Deus que se revelou Salvador, é a graça de Deus que se revelou Salvadora, nos mostrou o que Jesus fez por nós, e agora nós precisamos crer em Cristo, e nos arrepender dessa vida, nos arrepender dessa condução, desse ego no centro de todas as coisas, e voltarmos Deus para o centro, para o lugar correto das nossas vidas, queridos. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós vamos entrar nos céus, querido, dando glória a Deus. Nós vamos entrar nos céus glorificando ao Senhor. Nós vamos entrar nos céus, queridos, porque com a fé em Cristo Jesus e arrependimento, acontece algo nas nossas vidas, a qual a Bíblia chama de conversão, a qual a Bíblia chama de novo nascimento, a qual a Bíblia chama agora de uma nova vida em Cristo. E o verso de número 10 diz o seguinte, pois somos feitura dele, de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Queridos, a partir do momento, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós cremos no Senhor Jesus, acontece algo maravilhoso, algo extraordinário, algo que é poder de Deus sobre a vida de todo aquele que crê. Querido, o que acontece é que agora nós somos transportados, antes
do reino das trevas, antes do príncipe da potestade do ar. Agora somos transportados espiritualmente para o reino de Cristo, para o reino do Filho do seu amor, como Paulo escreve aos Colossenses. Quando nós cremos no Senhor Jesus e nos arrependemos, agora então somos retirados dessa sepultura espiritual e somos levados, e quando somos colocados na nossa posição agora é de filhos, assentado ao lado do nosso Pai. Quando nós cremos então agora no Senhor Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos lavados pelo poder do Espírito Santo do Senhor, nós somos limpos de todo o nosso pecado e agora somos apresentados diante de Deus. A nossa condição espiritual muda. Se antes estávamos mortos, agora estamos vivos, e agora nós temos uma nova vida nessa terra, e essa nova vida nessa terra é pautada por essa transformação. E por isso Paulo fala então, pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Se nos encontramos com Cristo, se depositamos a nossa fé em Cristo, se nos arrependemos dos nossos pecados e fomos então transformados por esse Evangelho, por esse poder, em uma nova vida, em uma nova criatura, essa nova vida agora, querido, tem novas ações. Ela é pautada por um outro reino agora, para o reino de Deus. Está submetida agora debaixo de um outro governo, que é o governo de Deus. Pastor, ela é uma vida perfeita? Ainda não, porque o pecado ainda se faz presente. O pecado ainda é uma possibilidade nas nossas vidas. Ainda não. Ficaremos totalmente sem a presença do pecado na volta de Cristo. Quando nós subirmos aos céus, lá será a ausência total do pecado. Mas aqui, queridos, é uma vida nova. Entenda, Paulo está falando antes morto, sepultado. Agora é vida. E é uma vida nova, é feitura de Deus. E aí, queridos, nós precisamos pensar nisso. E eu gostaria que nós entendêssemos o seguinte: essa nova vida, feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, é porque agora nós encontramos o Senhor. É porque agora nós fomos conquistados, nós fomos salvos, nós fomos transformados pelo Senhor. E eu gostaria de concluir, querido, fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Esse é o quadro pintado pelo apóstolo Paulo aos Efésios, e pela sua palavra, pela palavra de Deus a nós nos dias de hoje. É um grande amor pelo qual nós fomos amados. Nós não merecíamos, queridos. Nós estávamos distantes de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos debaixo do poder de Satanás. Nós andávamos segundo a orientação, os princípios deste mundo, valores distantes de Deus. Nós andávamos inclinados pela nossa própria carne, manchada e maculada pelo pecado. Nós repetíamos a desobediência de Adão. E por fim éramos merecedores de juízo e de castigo divino. Querido, mas Deus nos olhou nessa condição, e Ele nos amou. Ele agiu com misericórdia, Ele agiu com graça, Ele não olhou aquilo que você merecia, querido. Ele não olhou aquilo que eu merecia. Ele não se pautou, querido, por nós, mas Ele se pautou na sua própria característica, nos seus próprios atributos, em quem Ele é. Ele se pautou em si mesmo, em que demonstrou então o seu amor, de uma forma prática, de uma forma objetiva, de uma forma cabal. Ele enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E aí, queridos, eu quero concluir com algumas aplicações. Primeiro, se você ainda não é crente, se você ainda não é cristão, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, querido, minha oração nessa noite é que você possa perceber e que você possa ser convencido pela palavra de Deus da sua condição, da sua sujeira espiritual, que todos nós já andamos nela, que o seu pecado se torne evidente diante dos seus olhos, que o seu pecado se mostre horripilante, horrível, com uma cara terrível, porque, querido, quando nós reconhecemos os nossos pecados,
quando nós reconhecemos a nossa maldade, quando nós reconhecemos a nossa própria condição, quando nós reconhecemos que conduzimos a nossa vida com o nosso eu assentado no trono, distantes, independentes de Deus, querido, é nesse momento que nós nos aproximamos do Senhor. É nesse momento, querido, que você, quanto mais detestável for o pecado aos seus olhos, queridos, maravilhoso, melhor e maior será a sua visão acerca do amor de Deus e daquilo que Jesus fez por você.